Musical Oásis, Assembleia de Deus, Segurado Quatro Polo, na presidência do nosso pastor Ailton José Alves. Jubileu de Pérolas, 30 anos, com o tema Tudo tem seu tempo determinado. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma noite de alegria, noite de gratidão por 30 anos de louvor e adoração. Jamais podemos esquecer que o louvor é uma arma poderosa e louvar a Deus é algo sublime, é algo que exige sinceridade, pureza, dedicação, serviço e humildade. Louvar é enaltecer, é engrandecer, é exaltar, é adorar, magnificar e agradecer a Deus por todos os seus benefícios que Ele tem nos feitos. O louvor é a expressão de uma alma agradecida, que entoa louvores pelo privilégio de ter sido alcançado pelo amor incomparável que nos presenteou com a salvação. O louvor também é uma atitude de uma vida vitoriosa, que confia e sabe que para Deus nada é impossível. Miriam cantou após a travessia do Mar Vermelho. Ana também entoou louvores a Deus pelo nascimento de Samuel. Maria também exaltou o Senhor com uma canção de alegria. O louvor, dado com a alma, é uma atitude de quem conhece a Deus e sabe que somente dele vem a providência. Louvar a Deus é a mais excelente expressão de um verdadeiro adorador. E foi buscando expressar adoração através do louvor que o conjunto musical Oásis foi inaugurado no dia 9 de janeiro de 1994, na gestão do saudoso pastor José Leôncio da Silva. A formação inicial era de 38 componentes. Que belo foi o dia da inauguração. Ali teve o início de uma história de um órgão de louvor, separado para enaltecer e adorar a Deus, com melodiosas vozes. A leitura foi realizada em Josué, capítulo 1 e 9, e a oração de apresentação a Deus pela inauguração do oásis assim foi feita. Assim estava sendo inaugurado o conjunto musical Oásis, que entoou maravilhosamente o seu primeiro hino, que tem por título Eu Sinto no Ar. Começava ali uma história de louvor, o começo de uma trajetória de um órgão escolhido e separado para adorar ao Senhor. Desde a sua inauguração, este belo conjunto teve a sua base edificada pela palavra de Deus. É ela que tem transformado a vida dos seus componentes, pois ela é a luz que ilumina as vidas que louvam e engrandecem a Deus pela sua salvação. A direção inicial foi composta pelo irmão Luiz Pimentel, que era o dirigente, o irmão Bernardo, vice-dirigente, e a irmã Tereza Cristina. Recordar aquele momento é maravilhoso, pois aquelas vozes reunidas louvavam a Deus, dando início à linda trajetória deste privilegiado conjunto que enaltece a Deus aqui na terra e continuará enaltecendo louvores até a volta do nosso Senhor Jesus. A entrada da harpa. Que dia glorioso! O Senhor registrou aquele que foi o primeiro dos milhares de hinos que já foram e que serão entoados por esse conjunto musical. Eles têm lutado e buscado todos estes anos demonstrar que somente através do louvor e da adoração pode apresentar ao mundo a verdadeira alegria. Alegria esta que é constante e
habita naqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Louve em todo o tempo. Por isso que o conjunto louva. Este é o motivo da sua canção e adoração. O soberano que te fez trilhar todos esses anos com a mesma certeza que tudo tem o seu tempo determinado. Então, Oásis, depois daquele lindo dia de 1994, a história de cada um que já adorou, adora e adorará a Deus com seu louvor e com a sua vida neste lindo conjunto será sempre registrada. Cada passo e cada louvor mudará o curso das situações que precisaram ser vencidas ano após ano. E assim chegaram hoje ao 30º aniversário. Os anos passaram, mas a bela história continua e está sendo escrita por cada um dos componentes. É um privilégio, pois louva aquele que tudo está no seu tempo e ele é merecedor do seu louvor. Primeiro ano, jubileu de papel. O papel é um feltrante de fibras unidas, confeccionado geralmente por polpa de madeiras. As suas fibras entrelaçadas simbolizam força e unidade. Nele depositamos informações preciosas que tornam-se documentos que devem ser preservados, pois assim constitui a forma escrita. Tal como o registro dos escritos que compõem as Santas Escrituras, as primeiras palavras tecidas em um papel contam a história de 30 anos desse conjunto musical. Quinto ano, jubileu de madeira, parte lenhosa das árvores, que serviu no Antigo Testamento para diversas peças e construções. A utilização da madeira se deve à razão entre a sua resistência e o seu peso, que são bastante altos. Por isso, é um excelente material de construção. Ela também possui propriedades como durabilidade e solidez, que são essenciais para estruturas resistentes.
E hoje, o Conjunto Oásis comemora os seus 30 anos, jubileu de Pérola. A Pérola é um globo calcário produzido por certos lamelibrânquios, especialmente ostras periféricas. A ostra defende-se de intrusos, atacando-os com uma substância chamada de madrepérolas, que se cristaliza e dá início à formação de pérola, que está madura por volta de 3 anos. Tal como a ostra oásis, tem se defendido utilizando armas poderosas, que é o louvor e adoração, para enfrentar os intrusos que tentam impedir o louvor, e assim torna-se pérola nas mãos de Deus. O processo da maturação é difícil, mas necessário, pois resulta em vozes melodiosas que durante 30 anos engrandece ao Senhor. O conjunto musical tem louvado ao Senhor por 30 anos e hoje confirma diante do seu tema o motivo perfeito para louvar o Senhor em todo o tempo. E grandiosamente é vista e testemunhada na vida de cada componente que o louva, pois ele é a razão do louvor. O louva por ser atos poderosos, por sua criação, por sua soberania, por sua magnificência. O Senhor é o motivo da canção de todos que fazem o oásis. O escritor Charles Spurgeon falou em sua citação: não há nada que seja pequeno no que se refere a Deus, e não há nada grande à parte dele. Se tivéssemos sempre o cuidado de fazer nossa adoração apta e apropriada para o nosso grande Senhor, quanto melhor cantaríamos. Com quanta reverência deveríamos adorar. Suas proezas excelentes requerem uma adoração também excelente. Um adorador louva a Deus não apenas com os lábios, mas principalmente com sua vida. Tudo louva ao Senhor: o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, as flores, enfim, toda a criação louva, pois o conhece e sabe do seu poder. A grandeza alcançou o ápice com a sua entrega do seu único filho por nós. E isso já nos dá mais do que motivos para louvá-lo em todo o tempo. Somos tão falhos e imperfeitos, mas Ele recebe o nosso louvor, pois esta ferramenta é poderosa e o Senhor nos concedeu para fazermos uso de forma peculiar e única. A história continuará sendo escrita, história que começou com o irmão Luiz Pimentel e que foi sendo construída ao longo dos anos pelo irmão Jefferson, irmão Joel Costa, irmão Marcos, a irmã Eliane Tenório e o irmão Joel Santos, sempre com a participação ativa de todos os componentes. Hoje, sob a direção do pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e o coordenador da área 65, evangelista Marcelo Tavares, responsável pela congregação presbítero Alberto Batista, e o dirigente Joel Costa, vice-dirigente e maestrina, a irmã Helena, a secretária, irmã Eliane Tenório, e vice-secretária, irmã Brenda. E todo o oásis compondo por 39 componentes. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curado 4 Polo agradece a Deus por 30 anos de existência do conjunto musical Oásis. A razão humana e todos os recursos humanos não poderiam externar a
Deus, por nos ter guiado durante esses 30 anos. E mais uma vez, prova conosco a sua grandiosa fidelidade. Muitas foram as batalhas que se levantaram, porém, à nossa frente o grande sempre estava, e assim alcançávamos vitória. E hoje o Oásis tem motivo para louvar o Senhor por sua grandeza na vida de todos os seus componentes. Nesses 30 anos de louvor, comemorando o jubileu de Pérola. Canta, Oásis, pois o que está determinado será feito.